Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Anailton, aqui do Pré-Medicina, e eu vou falar com vocês hoje sobre o módulo 5 da Matemática C, aqui no livrinho de vocês, né? O módulo 5 da Matemática Frente C, tá? Da apostila número 2 do material de vocês. Esse assunto, ele é sobre médias, ok? E eu fiz aqui no quadro um resumo bacana, aquele velho, como se chama, aquele mapa mental, né? Para que vocês consigam, em casa, estudar melhor, tá certo? Então eu coloquei aqui, ó, as médias que nós temos, né? A média aritmética, a média geométrica e a média harmônica, tá? Começando aqui pela média aritmética. A média aritmética é aquela médiazinha simples que todo mundo faz quando vai fazer no final do ano, né? A média dos 4 bimestres para saber se passou ou não, né? E aí tem aquela surpresa. Então, olha só, na média aritmética, basta você somar todos os números, todos os valores que aparecer no problema, numa determinada pesquisa, né? E dividir pelo total desses valores, pela quantidade deles, tá bom? Então, no caso aqui eu coloquei, ó, x1, x2, x3, né? Até xn números, sendo que eu vou dividir por n números, n valores, tá bom? Então essa é a média aritmética simples. Tem também a média aritmética ponderada. Qual é a diferença? A diferença da média ponderada para simples é que ao invés de você somar um por um, você vai somar a quantidade de vezes que cada número aparece. Ou ainda, em questões que falam sobre peso, você vai multiplicar cada valor pelo seu respectivo peso. No final das contas, você vai somar todos os valores e vai dividir pela soma desses pesos, ok? Já a média geométrica, pessoal, ela é um pouco diferente, ó. A média geométrica, ela é a raiz enésima da multiplicação do produto de n números, n fatores, tá? Então, por exemplo, se você quer saber a média geométrica entre dois números, basta você tirar a raiz quadrada da multiplicação dos dois números. Se você quer fazer a média geométrica de 3 números, basta fazer a raiz cúbica, porque são 3 números agora, né? A raiz cúbica do produto desses 3 números. Se você quer fazer a média geométrica de 4 números, basta fazer a raiz quarta, porque são 4 números do produto desses 4 números. E assim sucessivamente, tá bom? Então eu coloquei aqui um exemplo, ó. Qual a média geométrica dos números 2, 4 e 8? Então basta fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó, média geométrica, tá? Vamos chamar de MG, tudo bem? É igual a raiz o quê? Ora, não são 3 valores, não são 3 números, então eu vou fazer o quê? A raiz cúbica de quem? De 2 vezes 4 vezes 8, certinho? Isso daqui vai ser igual a raiz cúbica de quem? 2 vezes 4 é 8 e 8 vezes 8 é 64. Então vamos colocar aqui, ó, 64. E qual é a raiz cúbica de 64? A raiz cúbica de 64 é 4, certinho? 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é 64. Então tá aí, gente, ó, a média geométrica de 2, 4 e 8 tem como resultado o 4, tudo bem? Viram aí, ó, se são 3 números, então eu vou fazer a raiz cúbica. Essa raiz aqui, ó, o índice da raiz vai ser obedecido de acordo com a quantidade de elementos que você quer tirar a média geométrica, tá bom? Agora uma curiosidade interessante, ó, a média aritmética e a média geométrica, elas lembram aí duas coisinhas, dois conceitos que eu já expliquei, né? Já falei sobre em outros conteúdos, em outras aulas, que é sobre a progressão aritmética e a progressão geométrica, tá bom? Então, a média aritmética tem uma propriedade lá na progressão aritmética que ela trabalha justamente essa média aritmética. E na média geométrica, lá na PG, na progressão geométrica, o termo do meio, ele é a média geométrica entre os extremos, né? Entre dois termos extremos, tá bom? Então, média aritmética e média geométrica também são aplicáveis lá nas sequências numéricas, progressão aritmética e progressão geométrica. E
Vamos falar aqui agora, ó, sobre a média harmônica, tá legal? A média harmônica, gente, ó, olha só o conceito dessa média harmônica, ó. Vamos colocar aqui, ó, eu chamei de MH, tá? Média harmônica. A média harmônica, ela é como se fosse uma média aritmética invertida. Como assim, professor? Ao invés de eu dividir por N números, eu vou pegar a quantidade de números e colocar em cima, ó. Beleza? É o contrário lá da média aritmética. E aqui, ao invés de eu somar todos os números, eu vou somar o inverso de cada número. 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 até 1 sobre xn, né? No caso de n números, certinho? Então, vamos recapitular isso daqui, ó. N é a quantidade de números, eu vou colocar em cima. E embaixo eu vou somar os inversos de cada um desses números, tá legal? Vou colocar um exemplo aqui para você entender melhor. Qual a média harmônica dos números 15 e 5? São quantos números? 2. Então, a média harmônica será, se são 2 números, o que eu vou colocar aqui em cima na fração? Eu vou colocar 2, porque aqui em cima fica a quantidade de elementos, né? A quantidade de números que eu quero fazer a média, tá legal? E aqui embaixo eu vou pegar o inverso de 15, ou seja, 1 sobre 15, mais o inverso de 5, ou seja, 1 sobre 5. E aí ficou dessa forma aí, gente, ó. Entendido, ó? Então nós vamos pegar em cima a quantidade de elementos e embaixo eu vou somar os inversos desses elementos, tá certo? Bora fazer a continha aqui para ver. 2 dividido para quanto, ó? 1 sobre 15 mais 1 sobre 5. Faz aqui o MMC de 15 de 5, vai dar 15, né? 15 dividido para 15 dá 1 e 1 vezes 1 é 1. 15 dividido para 5 é 3 e 3 vezes 1 é 3. Então aqui em cima vai dar 2 e embaixo vai ficar 4 sobre 15. O que eu faço agora com essa divisão de fração? A gente repete a primeira, deixa eu colocar aqui embaixo, ó, repete a primeira que é 2 e multiplica pelo inverso da segunda, que vai ser 15 sobre 4. Se eu quiser, e eu quero mesmo, eu vou simplificar esse 2 com esse 4, ó. Tá ok? Simplificando vai ficar o quê? 15 sobre 2. E essa é a resposta. Tudo bem? Então a média harmônica de 15 e de 5 tem como resultado 15 sobre 2. Galerinha, essas três médias, elas se relacionam, elas têm as suas diferenças, né? Mas elas se relacionam com uma propriedade que é muito importante na matemática. Essa propriedade ela já foi demonstrada por várias e várias pessoas, né? Várias vezes, tá bom? E ela é bem legal, bem útil, dependendo da situação, problema que você possa encontrar aí nas provas do Enem, nos vestibulares, tá? Então, olha só, essa propriedade ela diz o seguinte: se você tem aí uma distribuição de 2, 3 ou mais números, isso sempre vai ocorrer, ó. O que vai ocorrer? A média harmônica sempre será a menor das médias. A média geométrica vai ser a maior do que a média harmônica, mas menor do que a média aritmética. Então, das três médias, você imagina que você tem dois números, né? Aí você vai calcular a média aritmética desses dois números, vai calcular a média geométrica e vai calcular a média harmônica, ok? Fazendo o cálculo desses valores, você vai encontrar três números. Esses três números, o menor deles vai ser a média harmônica e o maior deles vai ser a média aritmética, sendo que a média geométrica fica no meio, tá? Por exemplo, ó, para dois números quaisquer, A e B, vai acontecer isso aqui, gente, ó. A média harmônica, né, dois números, dividido pelo inverso do primeiro, mais o inverso do segundo. É menor do que a média geométrica, que é a raiz quadrada de A vezes B, porque são dois números. E é menor ou igual à soma, né, desses dois números dividido por 2, que é a média aritmética, tá bom? Então, galera, esse é um resumo dessa aulazinha aí, dessa aula da matemática frente C do módulo 5, tá? Eu vou fazer agora com vocês a primeira questão dos exercícios, ok?
Então, a gente vai fazer a questãozinha lá no início do quadro, tá? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vamos fazer aqui a primeira questão do exercício, só para incentivar vocês a fazer o resto. Legal? Então vamos lá. Isso aqui, galera, ó, é para motivar. Ó. Primeira questão, tá bom? Primeira questão do exercício fica na página 74, tá, do livro. E ela diz assim, ó. Uma companhia tem 4 filiais distribuídas nos estados de Goiás, São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro. O quadro a seguir apresenta a porcentagem de produção de cada filial em relação ao total da companhia e o lucro da filial por peça produzida. Aí ele mostra aí no livro de vocês uma tabela, tá? Ele dá a filial, ele coloca as porcentagens e coloca o lucro também. A pergunta dele é o seguinte: baseando-se nessas informações, o lucro médio dessa companhia é de quanto? Então eu vou escrever aqui para vocês, ó. A primeira companhia, primeira questão, viu gente, ó, do exercício, tá? Exercícios da página 74, ok? Do livro 2. Aí a primeira questão, ele traz uma tabela onde ele dá a porcentagem e ele dá também o lucro, ok? Por exemplo, ó, aqui ele dá 30% com lucro de R$20. A outra, ele dá 40% com lucro de R$15. Na outra, ele dá 10% e um lucro de R$25. E na outra, ele dá 20% e um lucro de R$20. Tudo bem? E ele quer saber qual é a média de lucro aí dessa companhia, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer o cálculo ali do lado, ó. Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Olha só, gente. Perceba, ó, que aqui nós temos a porcentagem e nós temos o lucro. Porcentagem, lucro, porcentagem, lucro, porcentagem, lucro. É como se essa porcentagem fosse uma espécie de frequência, na verdade não é como se fosse, ela é, né? A frequência relativa. É como se fosse o peso, digamos assim. Então o que nós vamos fazer é multiplicar cada porcentagem pelo valor do lucro e no final nós vamos dividir pelo todo, né? Ou seja, nós vamos fazer aqui, ó. Nós vamos fazer assim, ó, média aritmética, tá? Nós vamos fazer 30% vezes R$20, certinho? Vamos lá. 30% eu vou escrever em decimal, tá bom? 30% é 0,3 vezes R$20 mais. Vou fazer agora, gente, ó, 40% vezes 15, ou seja, 0,4 vezes 15. Vou fazer agora 10% vezes 25, ou seja, 0,1 vezes 25, mais, e vou fazer 20% vezes 20, ou seja, 0,2 vezes 20. No final, eu vou dividir isso aqui por quem? Eu vou dividir pela soma dessas porcentagens, tá certo? Ou seja, eu vou dividir aqui, ó, por 0,3, mais 0,4, mais 0,1, mais 0,2. Agora, perceba que vai acontecer o seguinte, gente, ó. Eu acho que vocês já perceberam isso daí, né? Porque, na verdade, se você somar essas porcentagens aqui embaixo, ela vai dar exatamente igual a 1. Vai dar exatamente 100%, né? Vamos ver aqui como é que vai ficar, ó. Aqui nós vamos encontrar 6, né? 0,3 vezes 20 vai dar 6, tá bom? Aqui vai ficar o quê, ó? 4 vezes 5, 20, vai dar
6 também, né? Só conferindo aqui para não vacilar, tá bom? 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 1, 4 com 2 é 6. Vai dar 6 de novo. Certo? Vai dar 6 de novo. Mais aqui 2,5. Mais. E esse aqui, ó. Vai dar quanto? 2 vezes 0 vai dar 4 aqui também, né? Vai dar 4. Certinho? Muito bem, galerinha. Aí, o que acontece, ó? Eu vou somar esse pessoal aqui tudinho, ó. 0,3 mais 0,4 dá 0,7. 0,7, 0,8. 0,8 com 0,2 vai dar 1. Aqui embaixo vai dar 1 certinho. Tá legal? Então, essa média aritmética, ela vai ser o quê? 6 mais 6, 12. E 2,5 mais 4, 6,5. E embaixo aqui vai dar 1, então não precisa escrever, né? 12 com mais 6,5, 18,5. Certinho? Então, essa vai ser... Vamos dar uma olhadinha aqui nas alternativas, ó. 18,5, galerinha, ó. Vamos colocar aqui bonitinho, ó. Logo, né? A resposta é R$18,50. A alternativa correta, letra D. Letra D. Beleza, pessoal? Então, aqui é importante ressaltar o seguinte, ó. Precisava fazer toda essa conta aqui, né? Do jeito que eu fiz aqui. Eu fiz aqui bonitinho para vocês irem se acostumando, né, com a formulazinha lá da média aritmética. Mas como aqui já está em porcentagem, basta você multiplicar direto e somar os valores, como eu falei anteriormente, né? Uma vez que aqui no denominador vai ser o resultado igual a 1. Beleza, galera? Então, essa primeira aí foi para motivar vocês a fazer o restante do exercício, tá? Façam em casa as demais questões e aí numa próxima aula eu corrijo com vocês, eu tiro as dúvidas de vocês, tudo bem? Então, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!